Boa noite a todo o Brasil. Estamos na live Amor e Superação. Hoje trazendo mais uma vez solução. Solução para um problema que está nas nossas portas. A epidemia causada pelo uso de drogas. E hoje nós trazemos mais uma vez solução. E quem nos traz é um casal que viveu esse tsunami e está saindo desse pesadelo. Adilson e Rose, a quem eu cumprimento, antes de cumprimentar minhas colegas que vão participar da entrevista. Adilson, boa noite. Adilson e Boa Rose, noite. boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Zilda. Vocês estão falando de que cidade? De que cidade? Em que cidade vocês estão? Em qual cidade vocês estão? Jane Xavier, nossa candidata em Cotia, está na cidade de Cotia. Elaine Camarini está em São Caetano do Sul. E minha amiga Deide Tavares está na zona sul de São Paulo, na cidade de Ademar. Começo com a primeira pergunta. Quando a dependente de drogas atinge uma família, qual é a primeira reação? Rose, boa noite. Rose, você está me ouvindo, Rose? Adilson, está me ouvindo? Parece que caiu a internet deles, né? A conexão. Jane? Eu estou ouvindo muito bem. Boa noite, Zilda. Boa noite, Deise. Estamos com um probleminha, mas estamos resolvendo, né? Esse tempo. Faz parte do programa ao vivo, isso é comum. Como é que vai? Ao vivo é assim mesmo. Como é que está Cotia? Aqui em São Paulo está muito frio, Jane. E aí em Cotia? Aqui tá frio também, né? Aquele ventinho gelado, né? Sol de tarde, vai chegando à noite já começa a esfriar, aquele vento gelado, mas faz parte da natureza do nosso Senhor. Deise, em Cidade Ademar, zona sul de São Paulo, como é que está hoje? Nossa, Cidade Ademar hoje, no feriado, fez muito frio, muito frio. Apesar do frio, os bailes nas ruas não pararam, né? Eu da minha casa aqui escutava a musiquinha de fundo, né? Infelizmente, aqui nem o frio espantou os bailes funk, os encontros aqui dos jovens, né? Infelizmente, mas tá a temperatura esse mês, a previsão é de que a temperatura continue assim, né? Até o final do mês de novembro, né? Mas a gente tem que aprender a conviver com essa mudança climática aí, né? Que nós já estamos enfrentando há uns 2, 3 anos, então a gente tem que acostumar com essa situação toda, né? Baile funk não está proibido, Deise? Mas proibido em todo lugar, né? Proibido em todo lugar, né, Isilda? Você sabe muito bem disso, que a luta da gente é muito grande, né? E quando a gente fala do baile funk, não é que a gente é chata, né? Que a gente é... Como é que eles falam? Ah, essa velha coroca aí tá falando outra vez do baile funk. Eu falei no jornal do bairro, em todo lugar eu falo. Porque eu acho que a gente tem que insistir, né? A gente tem que bater na pedra até furar, né? Então, a gente tem que tentar orientar as famílias. Tem pais e mães que vão com eles sozinhos aí para o baile, família toda no baile, dançando no meio da rua, é uma coisa impressionante, sabe? Pessoal com a moto, carro, menor de 14 anos dirigindo, é complicadíssimo. E a gente fica bem assustada, né? Porque nós temos que ter grupos, né, para combater isso. Não adianta uma pessoa só ir lá no meio que não vai resolver. E aí, se a polícia entra no meio, ainda a polícia é austeramente chamada a atenção, né? Porque vai lá para desfazer o baile, que é proibido, e ainda recebe xingamento, né? Bem complicado isso, por parte porque a polícia militar tem feito bastante, viu? Não é falta das viaturas estarem lá, entrarem lá dentro, não é isso. Eles vão, eles voltam. Em Diadema tem o Caveirão, né?
Nós temos o Caveirão em Diadema. É aquele caminhão com a água que passa e acaba com o baile. Aquele ali tinha que ter uns 20 na cidade de São Paulo para poder espantar a molecada nesse frio, né? Porque só a polícia militar com as viaturas embaixo no chão não está resolvendo muito, não. Mas, enfim, é isso, né? Zona Sul é isso. Mas o governador disse que ia acabar com os bailes funk. E Ai, inclusive, ele até te respondeu, né? Ele respondeu a um comentário seu. Ai, Isilda, ele respondeu para mim, Isilda. Não, então, a questão foi a seguinte, a única frase que eu coloquei para o governador Dória, como está complicada a situação no estado de São Paulo, governador. Porque assim, a gente, sabe, a questão da Covid, a questão dessa pandemia, né? Todas essas medidas aí, a escola não sabe se vai, se volta, se fica, né? Os postos de saúde lotados de gente, ainda tem pessoas pegando a Covid, sim. Se falar que está diminuindo, pode até estar, mas tem muita gente com Covid nos bairros, aí nas periferias, né? E essa questão também dos bailes, da liberação de tudo, tem casa noturna aí lotadíssima. Tem casas no Morumbi, casas em condomínios fechados que os jovens alugam para fazer festas, né, particulares. E isso daí tem sido assim, é um horror. A Rede Bandeirantes fez uma reportagem muito séria, colocou no ar, algumas emissoras têm chamado atenção, mas pelo visto não está acontecendo. A gente não sabe realmente qual que são essas medidas e o que eles estão fazendo para combater. Ao meu ver, não estão combatendo nada. Mas, e Cracolândia? Cracolândia, então, no centro de São Paulo. É brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Se eu falar, eu vou ficar o programa todo falando aqui e a gente vai deixar de conversar com as outras colegas. Então, a gente vai se diversificando aí, né? Hoje nós tivemos um problema com o casal, pelo que eu vi aí, né? Para responder as nossas perguntas, é uma pena, mas a gente pode estar conversando aí sobre vários assuntos, né? Sim, até que a transmissão volte, né? Vamos passar a palavra, porque se eu começar a falar disso tudo, o governador vai me mandar outro bilhetinho. Você é preta. Nada, vou ser mandada embora, gente, porque eu ainda estou nativa. Eu vou ser mandada embora. Mas, governador, eu sou uma pessoa do bem, viu, governador? Eu sou uma pessoa do bem. Por favor. Elaine, a gente está falando sobre os bailes funk, sobre Cracolândia. Aí na cidade onde você mora, São Caetano do Sul, tem funk também? Isilda, está muito ruim. Pelo que eu entendi, você está perguntando se aqui em São Caetano existem bailes funks e Cracolândia, é isso? Exatamente. São Caetano é muito pequeno e a gente é bem elitizado. A gente tem alguma coisa, mas não é significativo, não. Porém, a gente tem na divisa de Santo André, na divisa de São Bernardo. A gente só não tem aqui em São Caetano mesmo. Que bom, nossa. Nossa, que uma coisa inédita, hein? Temos alguns cortiços, alguma coisa, mas a gente não tem comunidade, a gente não tem, porque é muito pequeno. Mas temos, assim, atravessou a rua, você tem, né? Por tem exemplo, nas divisas, né, Elaine? Heliópolis, tá divisa, de Palmares, Cascadura Cabral, tá tudo aqui. Uhum. Ponte Preta. Tem uma... Em Cotia nós temos muitos lugares onde o pessoal fuma narguilé, né? Está se abrindo muitos lugares desses, sem alvará de funcionamento, né? Inadequados. Ali a patota se junta toda, a gente vê menininhas, os rapazes, tudo sentado com aquele negócio na boca, latinha de cerveja. Pancadão tem, né, nas periferias também, e o que eu acho, assim, eu fico admirada que voltar a estudar não pode por causa da pandemia, as mães, né, os pais, eles resolvem abrir a boca, porque meu filho não vai para a escola porque a pandemia ainda está. Porém, o que as famílias estão fazendo com seus filhos no pancadão?
Por que que as famílias, né, não estão indo na porta da prefeitura ou onde eles estejam ali para procurar os seus direitos, né, para fechar esses lugares? Uma outra coisa que está tendo muito aqui é uns containers de bebidas. E ali naqueles containers, né, o pessoal tá colocando rodinha de pagode. É divertido as músicas, né? É muito bom, faz bem para a alma. Mas em compensação, ali se torna onde encosta os motoqueiros, aonde encosta as drogas, aonde entra menores, vem e vai com acesso à bebida alcoólica sem nenhum adulto. E mesmo que tivesse um adulto ali, é o primeiro a dar a cerveja para aquele menor, né? Cadê? Antigamente nós tínhamos foi dada uma lei que não poderia vender bebida alcoólica para menor. Cadê essa lei? Eu desconheço. Qualquer um chega lá, toma sua cerveja, as batidas, essas coisas aí. E cadê a fiscalização? Como não está tendo fiscalização em comunidades terapêuticas daqui também. Tem muita coisa, né? Olha, se eu for falar da podridão, eu não quero não, senão eu acabo me complicando. Olha, o casal daqui Gente, boa noite. eu tenho uma pessoa, Atrapalhar um pouquinho. Isilda, Isso, Por tem favor, uma eu mãe. Por favor, eu preciso do telefone dos dados para entrar em contato com eles. Alguém me manda aqui no privado, fazendo um favor? Tá, eu vou sair daqui, então eu mando. Isilda Alves, meninas, tem uma mãe, Deixa eu falar, é uma mãe, Rose Luiz. é uma mãe Rose, Pires, que quer Rose. saber o seguinte, olha, é muito importante a pergunta dela. O filho está internado isso, e ela está com medo de quando ele sair. Vocês que são... Jane, que tem uma grande experiência, Daisy, que é do Amor Exigente, e a Elaine, que é do Amor Exigente, que ela deve fazer? Como ela deve perder esse medo e como ela deve agir? Do Cláudio Amâncio. Cláudia Amâncio. Tá, mas o que ela deve fazer? Quem Posso conhece? falar? Pode Posso falar? Por favor. Rose, você já colocou aqui que você é uma codependente, Eu acho que a eu tô gente vendo aqui. precisaria A Rose. perguntar a essa mãe se ela frequenta algum grupo. Tá, deixa eu conversar, primeiro dar a resposta para Rose, gente. Rose, nós gostaríamos de saber se você frequenta algum grupo de apoio. Isso é muito importante, que as famílias frequentem um grupo de apoio para poder entender essa questão da internação, a orientação, de como vocês devem agir, vocês com vocês mesmos, e como vocês têm que ter olhar com esses adictos, esses filhos de vocês internados, tá? Primeiro, a primeira coisa que um adicto na internação, no caso seu filho, né, ele costuma, com o passar dos meses, né, me parece que ele deve estar saindo dessa internação já, a usar a manipulação, né, com a família, para que a família possa fazer tudo que ele quer, né, aí para sair da clínica. Aí, no caso, eu estou entendendo que você está com medo da volta dele para casa. Primeiro, Rose, você tem que colocar regras para ele. Em algumas clínicas, eles têm essa orientação das regras, né? De quando ele sai da clínica, como ele tem que seguir dentro de casa com a família, e a família também tem que seguir essas regras. Nada de fazer festa, churrascada, reunir todo mundo com bandeirinha seja bem-vindo, não. A vida continua normalmente para ele na volta, né? Ter uma conversa franca, um diálogo, que ele assine aquele contratinho de regras, né? Um combinado. Geralmente ele já sai da clínica com esse contrato. E a família em casa também vai reorganizar esse contrato, esse diálogo, né? Por um tempo, né? E depois, aos poucos, aí, e observando. É importante que ele frequente um grupo de apoio quando sair da clínica, que ele tenha um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tá? E a família também precisa se tratar. Então, o filho
e a mãe em tratamento e recuperação, não somente ele, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou para você, tá bom, Rose? Eu passo a palavra para os colegas aí, se tem alguma Ela orientação mais informa. para a mãe. A Rose dá uma informação importante, que ela está começando a frequentar as reuniões do Amor Exigente. Ótimo. Elaine, você que foi do Cláudia Mansi, hoje é do... Oi, Você, Fa- qual é o seu recado para essa mãe que faces e está vozes. preocupada? Que está preocupada? Sim, exatamente. O que eu ia perguntar é isso, se ela frequenta algum grupo de mutuajuda, porque ela vai precisar da terapia de espelho, que a gente chama terapia de pares, ou seja, ela vai ter que estar junto com os iguais dela, ou seja, outros pais e outras mães, que vão entender exatamente o que ela está sentindo e vão poder sugerir o que seria melhor nesses momentos. Porque o filho dela, enquanto estiver internado, ele está tendo reuniões de 12 passos, provavelmente. Ele está tendo toda essa orientação para quando ele sair. E ele tem pelo menos, na maioria das CTs, ele tem pelo menos 3 reuniões por dia. Então o familiar fica muito defasado mesmo, tem que correr atrás, fazer o máximo de reuniões que ela puder. Por exemplo, no Amor Exigente, a gente sabe que é sugerido uma vez por semana, porém ela que procure outros locais, agora a gente tem virtual, então não fica difícil, procurar fazer o máximo possível para que ela esteja o mais firme possível. Além do Amor Exigente, a gente tem Naranon, Alanon, CODA, que é o Codependentes Anônimos, enfim, a gente tem vários grupos, muitas igrejas, muitos centros espírita, todos eles funcionam como grupos de ajuda. O que ela precisa é disso, é de poder desabafar, poder falar e, ao mesmo tempo, ser orientada. Ser orientada. E o Amor Exigente, Rose, agora ele está com reuniões diárias e é tudo online. Então, no site do Amor Sim, Exigente, sim, é isso que eu estou dizendo. tem, tem as Faça o máximo reuniões. que puder, de preferência 3 vezes ao dia. E, Jane, com a sua experiência, o que você diz a Rose? Bom, eu já conheço a Rose, né, assim, pelo Facebook há muitos anos. Conheço também um pouco da história dela. Faço o convite para ela entrar em contato comigo, né, pelo Messenger, para que ela dê o depoimento dela sobre os filhos dela, né? Não vou contar aqui, vou deixar isso para ela ficar à vontade, para ela se sentir acolhida por nós, se sentir forte, né? E, mais uma vez, grupo de autoajuda. Agora que ela está se ingressando no Amor Exigente, ela vai aprender a lidar com o filho dela quando ele sair da internação, porque é a terceira internação, então ele está mais do que apto na parte da manipulação, né? E se ela não tiver protegida numa carapaça para poder lidar com ele, com a manipulação dele, ela com certeza ela vai continuar adoecendo fisicamente, espiritualmente, até ela desacreditar totalmente que não há esperança para o filho dela, né? Muitas mães acabam achando que não tem jeito, que eles não saem das drogas. Saem sim, né? A partir do momento que eles aceitam o tratamento que eles querem sair da droga e quando eles voltam e vê que a família também está modificada, que a família também entrou num processo de tratamento. Porque não adianta internar o filho e a família não fazer um tratamento para aprender a lidar com a sua codependência. Então, Rose, deixo aqui o convite. Você quiser dar o depoimento para nós, né? Entre em contato comigo, a gente põe seu nome com as meninas para você falar, porque sua história de vida também é muito bonita. E eu admiro muito você, apesar de não lhe conhecer pessoalmente. Um abraço, Rose. A história da Rose nos leva para uma pergunta que todas as mães fazem quando se deparam com esse problema. Primeiro a culpa, depois o que eu faço, para onde eu vou, a família se afasta e ela fica sozinha. Então, a primeira coisa que ela deve entender nessa história de dependência de drogas, Deise Tavares, qual é? Qual é esse primeiro fato que ela tem que entender?
Deise, Microfone. Não estamos te ouvindo, Deise. Opa, desculpa, perdão. Hoje. Bom, primeira coisa que ela tem que entender, ela não deve se sentir culpada dessa situação. Porque quem buscou essa situação foi o filho dela, né? E a primeira coisa que uma mãe sente quando está envolvida nessa situação é chegar num grupo de apoio, de partilha ou num especialista, né? E falar assim, eu sou culpada porque eu fiz isso, aquilo outro, porque antes eu não soube fazer, eu fiz tudo errado. Não se deve pensar no que foi. Não se deve pensar na culpa, gente, senão essa mãe vai ficar doente, ela vai adoecer, né? Ela é uma codependente, ela vai entender o que é codependência com o passar do tempo. Ela vai entender que a culpa não é dela, é o filho que tem uma doença que precisa ser tratado, ela vai entender. Ela vai entender que talvez ele tivesse uma predisposição, né, a ser um viciado em drogas, um alcoólatra, né? Com o tempo, às vezes, os próprios médicos psiquiatras, né, dizem que há uma predisposição da família, né? Pai ou alguém da família, um avô, uma pessoa distante, e ele pode estar com essa predisposição no sangue. Isso é comprovado pelos cientistas, né? Os estudiosos aí. Então, tem uma série de fatores. Então, que os pais, a mãe principalmente, porque eu vou falar uma coisa para vocês, a gente fala muito das mulheres, sempre sobra para as mulheres, né? Infelizmente, acaba sobrando para as mães, né? Muitos pais não aguentam o tranco e acabam até largando as esposas, né, para cuidar dos filhos, em alguns casos, e tem outros bem parceiros, né? Mas eu acho assim. Entrou, que maravilha. Que maravilha. Então, Ótimo. deixa eu só terminar. Da Rose, tenha força aí, mas que você não abandone e não ache que é só ele que precisa, porque você precisa muito de apoio. Não deixe de fazer partilhas em grupos, né, de auto-mútua ajuda, isso é muito importante para você, tá bom? Não se abandone por conta do seu filho. Se ame, viu, Rose? Se ame que tudo depois vai ficar melhor, tá? Vamos voltar ao casal, Isilda. Vamos lá, então. Vamos lá, o casal. Isso. Adilson e Rose, bem-vindos. Bem-vindos, estão nos ouvindo? Estão nos ouvindo? Estamos sim. Agora sim. Estamos bem agora. Então, vocês que passaram por esse tsunami, que é ter um filho dependente de drogas, qual é o primeiro passo para se entender o problema? Porque ninguém está livre. E aí, quando aparece, o que a gente deve entender? Começo pela Rose. Bom, boa noite. Desculpa toda essa confusão que houve. E pelo que eu escutei, o finzinho aí, a minha xará, Rose, também está passando pelo que a gente passou. Culpa, como ela sentiu, eu também senti, e muito, né? Mas, graças a uma sala de família, de auto e mutuajuda, que a gente ficou conhecendo através de uma programação, eu fui, com o tempo, eliminando essa culpa. Mas não é fácil. Para mim, Rose, foi muito difícil aceitar que eu tinha um filho adicto, né? Mas tudo é possível, com muito amor, com muita persistência, com muita fé no nosso poder superior, e a gente persevera, e a gente vai caminhando, um dia de cada vez, como a gente sempre fala. Seu Adilson, como é que supera essa dor, seu Adilson? Essa dor é para o resto da vida, né? Não tem, assim, superação. É viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. E aproveitar os momentos felizes que a gente tem, né? Como a Rose falou, o único jeito é frequentar. Nós frequentamos 4 anos, todos os dias, né? Íamos na sala, para poder entender. No início, quando eu cheguei pela primeira vez, foi muito bem recebido, mas eu vi aquele mundo de gente, todo tatuado, falando em gíria. Meu filho nunca falou em gíria, né?
mas eu fiquei assustado. Eu achei que não iria dar certo, eu achei que aquilo não era para gente, não era para mim. Meu filho não era um dependente químico, né? Ele teve um probleminha, né? Meu filho não era um adicto. Quando eu escutei a palavra adicto, eu assustei. O que que é isso? Então, é com o tempo só, com o tempo que você vai aprendendo, vai tendo uma qualidade melhor de vida. É muito difícil, realmente. E é muito difícil também a gente fazer o acolhimento. Nós trabalhamos como coordenadores, né? E o acolhimento é muito difícil, porque você contar como tem que fazer, tem pessoas que estão em vários estágios, né? A gente fala muito falando de uma viagem, por exemplo, indo para o litoral, por exemplo. Um sai, meia hora depois sai o outro, o que está na frente já vê, olha, tem um acidente no quilômetro 15, né? O que sai terceiro já vê outras coisas diferentes. Então, até percorrer essa estrada e ter certeza das mudanças e de tudo que tem que ser feito para você ter uma qualidade de vida melhor, aceitar, né? O maior problema, eu acredito que seja aceitar. Aceitar que você tem um filho que é um dependente químico. É muito difícil. Eu brincava na sala, falava, não, meu filho é um cara lindo, maravilhoso, parece um viking, tem quase 2 metros, né? Ele não é um dependente químico. É só com o tempo, frequentando, partilhando nas salas, que você consegue ir eliminando essa dor, essa angústia, essa culpa, né, que você não tem, é uma doença, né, que você não tem. Você tem que aprender a tratar essa doença, como uma outra doença qualquer. Só que é uma doença que você não dá remédio, né, você não, é uma doença invisível. Você olhando assim, olho nu, a maioria das vezes você não descobre, né. Algumas vezes sim, é notório, mas outras vezes não. É isso, Isildo? Não estou te escutando. Eu não estou te Só um escutando. instante. Ah, tá, Ela está com. Já ligou o microfone. tá. Como foi o tratamento do seu filho? Isilda, repete, por favor, que o telefone estava Como, desligado. como foi o tratamento do seu filho, seu Adilson e Dona Rosa? Tratamento dele? Como foi o Bom, tratamento? o tratamento dele foram várias internações, né? No início ele aceitou o tratamento, frequentou as salas, tudo, mas foram várias internações. Dentro dessas internações, nós tivemos, não culpa, mas nós tínhamos desconhecimento do problema. Então, na primeira internação, ele falou que a comida era ruim, a cama era ruim, né, que o ambiente não era legal, que só tinha bandido, e nós tiramos ele antes do tratamento terminar. E assim foi até, creio eu, na 8ª internação. Foi quando eu e a mãe já falávamos a mesma língua, eu e a Rose, a gente já tinha uma quantidade enorme de reuniões e de palestras e tudo mais, e nós conseguimos falar a mesma língua, que é muito importante isso. Nós estamos juntos, casados, né? Casados há 50 anos e algumas 24 horas. E jamais vamos nos separar. Jamais, né? E isso ajudou muito, que a gente entendesse que nós tínhamos que falar não. Quando um fala não, o outro fala não. Mesmo que não concorde, né? Mesmo que não concorde. E assim foi. Nessa internação, 7ª, 8ª internação, ele pediu para poder sair, né? Eu quero sair. Ele, não. Aí a mãe perguntou para... E aí você, o que você acha, mãe?
E a Rose falou não. Aí eu acredito que caiu a ficha e começou a recuperação real dele. E ele viu que ele não poderia mais continuar enrolando a gente, né? Ou ele não poderia mais usar toda aquela munição que ele tinha ainda, né? Aquela reserva toda que ele tinha. Então, acho que foi dessa forma que nós conseguimos fazer com que se revertesse o caso, né? Se revertesse essa forma de ele jogar num, jogar no outro. Eu acredito, e a Rose também, que foi assim que nós conseguimos fazer com que a ficha dele caísse. Jane, Deise ou Elaine, gostariam de fazer uma pergunta ao seu Adilson? Uma das três gostariam de fazer uma pergunta ao seu Adilson? Não estou te escutando, hein, Elaine? Elaine, Deise, Jane, uma pergunta? Elaine? Aqui, não, peraí. Pronto, acho que está me escutando? Está me escutando agora? Agora sim. Ótimo. Tá. Agora Adilson, sim. você já disse a sua reação na primeira internação do seu filho. E depois, ele teve 8 internações, ok? Como é que o casal se comportou depois dessas internações? Como é que ficou a vida de vocês? Bom, Elaine, você sabe que não é fácil, né? No começo, a gente se abalou muito, a estrutura familiar desabou, os irmãos, mãe, pai, não é fácil, né? Mas eu, como sempre estava na sala, eu não posso perder meu filho para as drogas. Eu vou fazer de tudo, possível e impossível. Eu sei que depende dele também, que nunca. Mas eu não vou desistir, jamais. Aconteça o que acontecer, a gente está junto, a gente pode até discordar certas vezes, ou dormir, como fala um amigo nosso da instituição, vamos dormir bunda com bunda e nós vamos em frente. Seu Adilson, como é que é isso de falar a mesma língua num casal? Porque a maioria dos casais se separa. O senhor ouviu? Não escutei. Desculpe, Zilda, não estou te escutando. Está muito baixo. Como é falar a mesma língua no casal? A maioria acaba separando. Como ele fala a mesma língua no casal. Sim. Falar a mesma língua é muito difícil. É muito difícil. Por que é muito difícil? Porque o adicto, ele sabe, ele conhece muito mais o pai e a mãe do que o pai e a mãe conhecem ele. Não é? Então, o que ele faz? Ele joga. Na verdade, ele faz um jogo. Ele pede a mesma coisa para um e pede a mesma coisa para o outro. Se um fala não, ele vai. E se um fala sim, ao contrário, ele vai no outro e tenta virar sim, né? Olha, o pai já falou sim, a mãe já falou sim, ok? E tenta reverter a situação. É muito complicado. A gente tem que ter uma concentração, eu diria, para se falar com adicto, tem que ter muito cuidado. Às vezes, uma palavra, eles interpretam completamente diferente, o entendimento deles é diferente do entendimento nosso. Agora, falar a mesma língua é complicado, né? É complicado por causa disso. A manipulação que eles fazem para o pai e para a mãe, ou para as pessoas que cercam ele, é complicadíssimo.
tem que ter muita sala, tem que ter muita concentração para poder um fala não e o outro fala não. Se um fala sim, complica tudo, né? Tem que falar não mesmo que você não concorde, né? Muitas vezes eu falei não e a Rose também falou não para ele, mesmo que não concordasse, mas depois, entre nós dois, sim, vamos conversar, olha, eu não concordei com aquilo que você fez, mas eu falei não, ou eu falei sim. Deu para entender, Zilda? Deu para entender, e eu gostaria de saber, dessas 8 internações, quantas foram em clínicas particulares ou comunidades Eu não terapêuticas? consigo te escutar. Quantas foram em comunidades terapêuticas? Onde foi a internação? Quantas foram em comunidades terapêuticas e quantas foram em clínicas particulares? Ah, tá. Todas foram em clínicas particulares, todas, né? Umas mais, diria, mais simples, né? E algumas, 2 ou 3 mais um SPAR, né, do que uma clínica. Mas foram todas em clínicas particulares. Infelizmente, na época, eu não consegui internação em clínica do Estado, do governo, coisa assim. Como é que está agora, Deise, essa internação em clínica do governo? Bom, as internações, a maioria delas aqui na capital, pelo menos o que eu entendo, né? E das famílias que nós orientamos aqui no grupo, né? Nas partilhas que nós fazemos em grupo, a maioria são de 3 meses, 2 meses, 1 mês, né? E há uma demora, sim, para arrumar vaga. Alguns têm a sorte de arrumar vaga em 48 horas, né? Isso nas clínicas públicas, né? Nós temos também o atendimento no CAPS, né? No CRATOD, aonde as famílias devem se dirigir, né? Para arrumar essas internações. Realmente é uma fila de espera muito grande. No servidor público estadual, no Ibirapuera, eles têm um trabalho de internações também na ala lá de psiquiatria para os dependentes, tá? Só que lá é restrito, né, aos funcionários públicos. Eu não sei se tem parceria com alguns outros lugares, alguns outros hospitais. E a internação também, infelizmente, até 2, 3 meses. Alguns vão para as clínicas abertas, eles ficam e saem de lá a hora que eles querem, tá? Então, esses são os serviços que o governo e o município estão oferecendo. E nós temos também aquele atendimento, né, do CAPS e do CRATOD, né, que eles trabalham com uma linha de pensamento, né, a gente fala, eu vou falar aqui, uma linha de pensamento que é a redução de danos, mas que a gente sabe que às vezes o jovem está tão fissurado no uso, que o tratamento não resolve, né? E todo mundo sabe que não resolve, né? Então, nós temos especialistas com essas linhas. Eu respeito, a gente tem que respeitar, né? Mas esse é o tratamento oferecido hoje para quem está na rua, né? Para os dependentes que estão nas ruas aí de São Paulo, na capital, né? E em algumas outras regiões. Então, a priori, é esse o atendimento. E não tem locais assim, especializados, assim, próximos, que eles possam ficar 24 horas. Infelizmente, nós estamos com uma defasagem muito grande, não tem, tanto que os dependentes estão nas ruas por aí perambulando, né? E eles se recusam a ir para casa, a ir para a clínica, algum atendimento até involuntário, né? Eles não vão, se não tiver um involuntário, o cara não vai, então realmente está bem difícil essa situação dentro do estado de São Paulo em relação aos dependentes químicos, tá? Eu gostaria de perguntar ao casal, Adilson e Rose, o que eles acham dessa política de redução de danos. Os senhores estão me ouvindo? Os senhores estão me ouvindo? Muito baixo, não dá para ouvir. Se alguém puder me retransmitir aí, a Deise. Olá, então, ela está perguntando sobre a redução de danos. O que vocês acham? Se vocês o que vocês pensam sobre esse encaminhamento?
Olha, redução de danos, eu sou contra a redução de danos. Eu tive 2 fatos, participando desses fatos. A redução de danos, esse negócio da kit cheiro, da seringa, da lencinho, entendeu? Isso daí não resolve o problema, não resolve. Nós estamos já há bastante tempo, né, dentro da sala de auto e mutuajuda, são 14 anos e algumas 24 horas. Eu tive um problema no início com meu filho, eu posso citar como exemplo. Eu levei meu filho, quando acontece o fato de você ter um filho dependente químico, a família some, né? A sua família vai virar os amigos que estão dentro da sala de auto e mutuajuda, né? Na verdade é isso. Então você perde a família. Eu tive só uma pessoa que ficou junto comigo e está junto comigo até hoje, que é o padrinho do meu filho. E ele tinha um psiquiatra que ele conhecia e ele me convidou, vamos fazer uma consulta lá, tá, o cara é caro, eu pago, vamos lá. Eu fui. Nós fomos. E chegamos lá e ele perguntou, né, na primeira pergunta dele, o que ele usa? O que você está usando? Ele falou, uso crack. Aí ele falou, pai, então tá tranquilo, pai, mas tá tranquilo, tranquilíssimo. É o seguinte, essa semana aqui, você vai usar 3 vezes na semana a maconha. E na semana que vem, você vai usar só 2 vezes. Daqui 15 dias você volta para a gente conversar. Eu saí de lá, pagamos uma nota na época, uma nota mesmo, acho que foi R$600, R$800, uma coisa assim. Faz tanto tempo que eu não lembro, mas é uma coisa alta para uma consulta daquela, consulta de 10 minutos. Eu saí revoltado de lá, né? Porque eu achei um absurdo um cara com um escritório, um consultório maravilhoso, né, nos Jardins, fazer um negócio desse. E depois de uma reunião, eu era coordenador regional do Amor Exigente, aqui no ABC, e eu fui convidado para participar de uma reunião junto com o pessoal do AA, do NA, né, e outras instituições evangélicas. Eu fui, e foi uma pessoa representante do Ministério da Saúde, do Departamento de Saúde aqui da Prefeitura, e também falou sobre redução de danos, e eu fui contra. Aquele dia fui até meio grosso, né? Ele falou tanta besteira, que ele queria construir uma comunidade com carros, com pessoas, com enfermeiros, só para ceder material para o pessoal. Isso não resolve, é um paliativo. Vai encher o Brasil e São Paulo, principalmente onde nós estamos, né, que já existe, de cracolândias. Acumular gente nas cracolândias, porque não resolve. É um paliativo que, como a gente sabe, a droga leva à morte, né? É complicadíssima a droga. E todo mundo fica à mercê dessa política que não resolve. Eu gostaria de perguntar para a Elaine e para Jane se elas conhecem alguém que se recuperou com redução de danos. Nenhuma. Oi, Elaine. Não conheço nenhuma. Inclusive... Pode falar, Elaine. Pode falar, Jane, depois eu falo. Então, inclusive, eu quero fazer 2 perguntas para o casal. Primeiramente, quando vocês descobriram o uso, né, de substâncias do filho de vocês, qual as informações que vocês tinham, para onde procurar ajuda, se tinha alguma rede pública, tá? Quando vocês internaram pagando, em seguida, qual foi a parte que vocês se sentiam culpados de deixarem de aproveitar a vida, ou viajar e pensar, meu Deus, eu não posso viajar porque ele está internado, eu vou estar me divertindo e ele vai estar fazendo tratamento? Ocasionou alguma doença física em vocês?
Quer dizer, são várias perguntas, né? Mas é curiosidade de saber um pouco mais da história de vocês. Tá certo. Bom, tudo começou quando os irmãos, nós temos 3 filhos, os irmãos são mais velhos, ele é o menor que a gente chama, né? Depois de 7 anos ele veio. Os irmãos nos alertaram, olha, o comportamento está diferente, ele está fazendo alguma coisa errada, vocês não estão percebendo? E a gente não, como toda mãe, tapada, estava dando muita briga e eu sempre pondo panos quentes e indo em frente. Até que os nossos filhos levaram ele na instituição Cláudio Amâncio, aqui em São Caetano. São Caetano. Lá ele fez uma consulta com o Dr. Cláudio Amâncio e o Dr. Cláudio Amâncio falou para ele: você tem que frequentar as reuniões e sua família também, seus pais também. 90 dias, 90 reuniões. Eles chegaram aqui em casa e falaram para a gente. Eu, de cara, falei que eu não ia em reunião nenhuma, que quem tinha usado droga era ele, e quem tinha que ir nas reuniões e precisava de um tratamento era ele. Completamente errada. Perdi muito tempo com isso. A coisa foi piorando até o ponto que até o dia que ele foi internado pela primeira vez. E falaram, se eu quisesse ver o meu filho, eu teria que frequentar as reuniões de família na instituição Cláudio Amâncio, carimbar a carteirinha para ir fazer a visita no domingo. Aí eu tive que ir. Para mim foi assustador, arrasador, ouvir tanto depoimento, tanto sofrimento. Pior que o nosso. Pior que o nosso. Não foi fácil, né? E o tempo foi passando e eu falava, puxa, tem gente que sofre mais que eu. E eles estão bem, eles nos receberam de uma maneira, nossa, carinhosa, com um abraço, com um beijo, não discriminando em nada, nem cor, nem raça, nem religião. Aquilo foi um tapa na cara para a Rose. Mas a Rose continuava convicta de que a vida dela, da família dela, não podia ser exposta. E com isso foi passando o tempo. Mas chegou uma vez que eu, na sala de família, eu sentei naquela cadeira e falei, não, hoje chega. A Rose vai se render, né? Vai ter que aceitar que o filho dela é um adicto, que ele é usuário de drogas, que ele precisa de ajuda e que a Rose precisa de muito mais ajuda. Vai perder. E eu não queria perder ele, e não quero perder ele. Mas eu também precisava me tratar, né? A codependência, como você perguntou na sua segunda pergunta, ela acaba com a gente, ela acaba com a saúde da gente, quer queira, quer não, né? A gente vai se influenciando tanto nessa... É uma coisa assim que você... Pior que a droga. É pior que a droga até, né? E aí eu tive que aceitar, eu tive que me render, o tratamento fluiu. Eu, ultimamente, não andei muito bem do estômago, tudo isso vai acumulando mesmo, né? Deixar de fazer passeios? Deixamos também, deixamos. A vida parou. A droga entrou por uma porta, a nossa felicidade saiu pela outra. Mas hoje nós estamos retomando, já tem um tempo, a gente está retomando a nossa vida, a gente está procurando, né, voltar não ao normal, porque a gente não frequenta lugares com muita bebida, a gente procura se afastar, né, de companhias que talvez não vão ajudar no nosso tratamento, né? Inclusive familiares também. Mas só por hoje a gente está bem. Ele teve uma recaída há pouco tempo,
há um mês e meio atrás, procurou ajuda, foi internado. Tem 43. Tem 63 dias que ele está limpo, só por hoje. E eu continuo agradecida do mesmo jeito. Todo o tempo que ele conseguiu ficar limpo, né? Foi diferente, né? Mas agora ele está se levantando de novo, está trabalhando de novo. Então, tudo isso faz com que a gente não perca as esperanças. Jamais. Eu queria fazer uma Jane, observação. Desculpa, é diferente a recaída lá atrás, né? Do que a recaída recente, o deslize recente, né? A nossa aceitação hoje, nosso equilíbrio hoje é muito grande, é muito maior do que nós tínhamos naquela época que nós desconhecíamos tudo, né? Vamos dizer assim, ficou mais fácil. Eu queria fazer 2 observações. Quando aconteceu... Só um minutinho, eu queria fazer uma observação, desculpa, Jane, mas a Auren Silvestre acaba de publicar uma frase que define bem o que nós estamos ouvindo aqui no depoimento da Dona Rose e do seu Adilson, que é a gente fala com o coração sangrando, mas é o correto. E estamos sendo ouvidas e assistidas em São Borges. A gente fala não com o coração sangrando. Elaine, tem acho que algum microfone outro aberto aí que eu não escuto ela falar. E nós estamos também sendo ouvidas e sendo assistidas em São Borges. Edila, um abraço, Edila. E também tem uma pergunta muito importante. A senhora Rosilda Paiva diz o seguinte: o marido dela está internado, mas ele não está bem e os médicos querem dar alta para ele. Então eu coloco para quem tem essa experiência para orientá-la. Senhora Adilson, o senhor me ouve? O senhor me ouve? Não me ouve. Se eu sair daqui, complica, né? Deise, o que ela faz? A médica dar alta, mas o marido não está bem. E ele está internado. Então, eu estou vendo aqui, eu li lá da Rosilda, inclusive a Rosilda, ela está questionando que ela gostaria de participar da reunião, acho que para conversar ou falar sobre a experiência dela. Estou vendo um recado ali da Rosilda. Mas enquanto ela não entra, ela escute aí os nossos, né, as nossas conversas, e assim, precisa saber qual comorbidade o esposo dela tem, o que ele tem que a médica não quer ele lá. Isso a gente precisa saber primeiro qual que é o problema. Com certeza deve ser alguma comorbidade, porque se não for comorbidade, ele continua na clínica. Agora, se for, ele precisa realmente... Nós tivemos já experiências de esposos e filhos saindo da clínica para fazer tratamento médico de várias doenças, né, adquiridas que ele já tinha quando entrou lá, né, e na clínica, ou que adquiriu lá por talvez fortes emoções, que as emoções também trazem doenças, né, físicas, né, para o corpo humano. O que acontece? Sai para fazer o tratamento fora no hospital e depois não volta para casa, do hospital, volta para a clínica. Essa é a orientação, a orientação que cabe aí em todas as clínicas terapêuticas, e os especialistas, eles orientam, né? Vai para o hospital, cuida, se comprovado que está bem, ele volta para a clínica e não vai para casa. Geralmente é assim que funciona essa questão, né? Precisa saber o que ele tem realmente e comprovar realmente o que ele tem para ele poder sair da clínica, porque é horrível a pessoa sair da clínica com tratamento pela metade, gente. Não tem desculpa nenhuma. A pessoa entra na clínica, ela deve seguir a orientação da clínica, é a clínica que vai determinar quando ela tem que sair. Não é a família que determina e nem o paciente, o doente, não, o dependente, a hora que ele quer sair, de maneira nenhuma, tá? A internação, quem decide é a clínica. E não é a família nem o doente. Tá? Ela está informando que ele é Eu posso dar uma parte? Por favor. Posso só dar uma parte, Rosilda? O que você quer dizer com não estar bem?
Às vezes, o que você acha que não está bem no seu marido é um problema seu, é a sua visão, é a sua doença que esteja falando, a sua codependência que está muito grande. O seu medo de que ele volte e você não saiba lidar com isso. Precisa ver o que é esse não estar bem. Ele não está bem de saúde, ele não está bem de comportamento, porque geralmente o médico, como ele está fora do problema, ele consegue enxergar melhor do que a gente que está dentro desse problema. Tá. Então, se você pudesse dar mais informações, ficaria mais fácil para a gente poder te orientar. Elaine, eu estou vendo aqui que ela escreveu que a médica disse que não queriam ele lá por conta da recaída e porque eles não eram palhaços. Assim foi o que ela escreveu aqui e eu estou lendo aqui. Eu acho que tem que ser bem investigado isso aí. Se não há uma manipulação até por parte dele, para ele sair de lá, porque não existe. Então, realmente a clínica não é uma clínica séria, porque eu desconheço clínicas boas tomarem esse tipo de atitude para uma família tirar um dependente. A clínica, ela é para tratamento e recuperação. O paciente, ele não sai de lá curado, porque dependência química não tem cura, hein, gente? Existe recuperação pro resto da vida. Não adianta a família achar que ele está numa clínica, que ele vai sair de lá curado, que ele não vai sair, viu, Rosilda? Não vai. E ele tem que ficar na clínica, então. Se ele não tem comorbidade nenhuma, aí você, por favor, eu acho que vale a pena você confirmar essas informações ou procurar outra clínica para ele. Eu acho que faz sentido. Agora, cuidado com manipulação, hein? Cuidado, porque senão você vai internar ele 12, 18 vezes e nunca você vai ficar satisfeita com a clínica. Tá? Gente, tem uma diferença também. Tem que saber se ele está numa clínica ou em uma comunidade terapêutica. Exatamente. Outra coisa, Daisy, você vê, ele ficou 4 meses e já recaiu no dia seguinte. Não existe, isso é coisa emocional, é uma coisa que vai muito além disso, e a Jane tem razão, nós temos diferentes tipos de clínicas, né, não existe, tem a clínica terapêutica, tem a médica, né, com psiquiatra, tem de várias formas, tem clínica de todos os jeitos. O problema é que quando a família não conhece, a família vai na primeira, com o desespero da pessoa achar que a pessoa vai sair de lá curada, e essa não é a verdade, tá bom, gente? Então a gente tem que tomar cuidado, pesquisar bastante, né? Mas temos que fazer uma ponderação. Independente se for clínica ou comunidade terapêutica, ninguém vai chegar para a família e dizer que não fica com ele porque ele é um palhaço. Porque não é palhaço, porque eles não são palhaços. Então troca de clínica. Não, mas assim, isso não existe. É uma manipulação do doente querendo sair. Mas os grupos estão aí realmente para dar toda a assistência e mostrar. Isso é uma manipulação. Tem que ser investigado e tomar cuidado para não se deixar manipular pelo dependente, hein? Por favor. O que eu tenho visto aqui também é que a maioria das famílias, elas não têm informação sobre os seus direitos de internação pela rede pública. Então, muitas acabam optando por pagar. Eu vejo famílias que estão tirando da própria boca, né, de sustentar a sua família para pagar internações caríssimas. E tem mais, internações que, a princípio, contrato de 3 meses, né? E eles alegam que o paciente não está bem e prorrogam por mais 3 meses. Ou seja, para arrancar dinheiro da família. O que me deixa chateada é que as famílias, no desespero, pagam porque não tem informações, não tem um site, não tem lugares que possam dizer, olha, nós temos pela rede pública, assim, a porta de entrada tem que ser assim, o caminho a seguir para essa família é essa, porque quem tem dinheiro é fácil, vai lá, paga uma internação no particular, mas e aqueles que não têm condições? Né? Quem tem dinheiro, quando paga, vai chegando um certo período que já vendeu até a calça, até o bujão de gás para pagar a internação. Isso é um absurdo, é um direito, está na Constituição, direito à saúde, direito a tratamento. Então, eu queria também perguntar para o casal, para a Rose e para o Adilson, quando aconteceu isso com eles, se eles tinham essas informações de internações pela rede pública. Como que eles poderiam proceder, ou se eles já foram direto numa particular porque eles souberam através de outros, ou foi pelo site, né?
porque nós não temos, e a gente sofre a falta desse sistema, né, pela rede cross de vagas. A gente precisa desse respaldo do governo para a gente ter direito de tratar, de internar gratuitamente. Isso é um absurdo. Posso fazer uma Se cada observação? família interna no particular, acabou, eles não precisam. Não está constando que tem dependente químico dentro da rede pública, então eles não precisam abrir mais vagas. Jane, eu só peço licença antes do Adilson responder, que é o seguinte. É verdade. A gente não tinha conhecimento de que pudesse procurar uma ajuda pela rede pública. A gente não tinha esse conhecimento. Só tivemos quando foi no Lacan, ele foi internado lá no Lacan, mas lá era pago também, porque é Lacan. Como é que era? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Desculpa. Bezerra de Menezes. Conheço, São Bernardo do Campo. Quando montamos um grupo de amor exigente dentro do Lacan, aí nós ficamos sabendo das possibilidades, de como era a internação, essa coisa de ficar 3 meses, depois renovar mais 3 meses, mas vinha do CRACOD lá, era muito difícil arrumar uma vaga lá, muito difícil. E vinha gente no Lacan do Brasil inteiro, praticamente. No estado de São Paulo todo, vinha gente de todo lugar. E continua a dificuldade, eu queria fazer uma observação. Aliás, 2. Renata Brunelli, que é presidente da FEBRACE, Federação Brasileira das Clínicas que Internam Dependentes de Drogas, está nos assistindo, e eles têm um excelente sistema de informações sobre as clínicas corretas e que são credenciadas. E a Senapred, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, tem internações gratuitas nas comunidades terapêuticas. Falta divulgação maior. E aí, realmente, mas na Senapred e na FEBRACE, as famílias podem obter essas informações, porque realmente falta. E o CRATOD tem essa deficiência, e na prefeitura, então, nem pensar, porque ali é CAPES sem pergunta. Você quer internação? Lógico que não, né? Mas, enfim. Jane, você está com a palavra. Sim, era só realmente isso que eu queria saber do seu Adilson, da Rose, né? Porque quantas famílias que eu dei atendimento, que elas não tinham essa informação de onde procurar ajuda pela rede pública. E no desespero, elas vão diretamente para as comunidades pagas, para as clínicas pagas, que põem ali um preço exorbitante, né? E a família não vê outras condições a não ser pagar, porque é o filho, é o marido, é uma pessoa querida que está ali, né? E pior, a família acha, né, quando são marinheiros de primeira viagem, que internou, aconteceu um milagre, ele vem, acabou, ali não volta mais a usar droga. E quando a pessoa tem a recaída, aí frustra, porque fala que foi o dinheiro jogado fora e que o tratamento não funcionou. Então, eu vejo assim que é preciso realmente ter uma política pública de drogas gratuita, que funcione e que tenha uma listagem, né, seja divulgado a listagem para onde essas famílias podem se dirigir. Porque em 2013, quando o CRATOD foi inaugurado, quer dizer, o CRATOD já existia, mas quando houve a inauguração de que haveria tratamento para internação de dependentes químicos, eu fui uma das primeiras, eu fui a primeira a conseguir internação involuntária para o meu filho, por ele ser especial. O que acontece? Naquela época, choveu de famílias na esperança de salvar o seu ente querido gratuitamente. Vinha gente de várias regiões da cidade de São Paulo, né? De vários municípios. Então, as famílias acreditaram que ali seria a esperança de salvar o seu familiar, gratuitamente, com carinho, sem maus tratos, né? E nessa esperança. Portanto, depois, com o passar dos anos, a gente viu que
foi diminuindo, depois começaram a dificultar essas internações, trabalhar a redução de danos, e as famílias agora começam a se sentir de novo desamparadas, desprotegidas, né? Eu fui muito acolhida no CRATOD, não tenho o que reclamar de lá. Assim, meu filho foi muitas vezes internado involuntariamente, tá? Sempre eles me ouviram, sempre deram todo o suporte para o meu filho, mas o filho da Jane e o filho da Maria, o filho da Janete, filhas que estão indo lá recentemente também pedir socorro, e está sendo em vão. Eles mandam para casa, mandam para os CAPs. Então, acaba as esperanças dessas famílias. Então, a gente precisa mostrar para as famílias que elas têm que ter um entendimento a partir do momento que as famílias deixam de ser leigas, frequentam grupos, aprendem a cuidar de si, da sua autoestima, estudam sobre a doença dos seus filhos, ninguém passa a perna nessa mãe, nesse pai. Ao contrário, eles vão ser tratados com respeito, porque eles conhecem bem a doença e sobre como podem fazer a internação. Agora, quando chega uma pobre coitada, que não entende, que não sabe de seus direitos, que está na Constituição, né, e teve aquela lei, agora me fugiu, a de 2019, a 13.840, 2019, que dá direito à internação involuntária. As famílias não sabem que isso é um direito adquirido em lei. Aí ela chega lá, não consegue essa internação, não reivindica esses direitos e volta para casa com a pessoa ali totalmente em surto psicótico por uso de drogas. E a família desacredita de um sistema que possa vir a funcionar e de que elas não são ninguém. Então abaixa a autoestima dessa família, abaixa a credibilidade delas, acreditar que vai haver realmente um funcionamento para um tratamento, para se livrar das drogas, né? Quando fala assim, entrou nas drogas, acabou, esse vai morrer, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Precisamos fazer um planejamento, né, entre governo, entre município, entre o estado, para que dê esse respaldo, porque tem muita família. É que se a gente for colher aqui, nós vamos passar anos fazendo live aqui de famílias que estão tendo coragem para aparecer, que nem a dona Rosa e seu Odilson estão de parabéns por dar esse depoimento e incentivar. Assim a gente quer outras famílias tendo coragem para estar aqui nessa live e contar para nós as dificuldades que elas têm. Minha admiração por vocês e meu grande respeito pelo trabalho de vocês também, né? Que é um trabalho, lidar com o filho é um trabalho constantemente de alma, tanto na alma como no corpo, né? Parabéns. É verdade. Nós estamos já no finalzinho, mas isso fica claro o seguinte. Primeiro, parabéns ao Daniel Garcia, que vem fazendo uma publicação inédita no país, que é a revista Dependência Química, que tem exatamente essas informações necessárias. E segundo, eu gostaria de encerrar pedindo ao senhor Adilson que nos resumisse o que ele considera importante hoje para que as famílias saibam o que é necessário. Acho que ele não me ouviu. Eu não escutei o que você falou, Isildo. Final aí. Alguém Finalzinho, pode me repetir? por favor. O que é necessário para as famílias saberem hoje? O que é necessário para as famílias poderem saber hoje sobre o tratamento, como elas devem fazer? Como elas devem fazer? Olha, a primeira coisa, procura ajuda, procuram uma instituição, procura um NA, procura o Aranon, né? O NA, o Aranon, o Amor Exigente. É importantíssimo o Amor Exigente para as famílias, sem desmérito a nenhuma outra instituição. O Amor Exigente é para as famílias, né? Lá elas vão encontrar apoio, elas vão encontrar conhecimento, elas vão encontrar tudo que elas necessitam para poder superar
esses momentos difíceis e melhorar a qualidade de vida. Né? A instituição Cláudia Mâncio, quem for do ABC, eu vi que perguntaram aí de programas online, né, de reuniões online. Nós temos lá, na instituição Cláudia Mâncio, reuniões online todos os dias e presenciais também, além de três grupos de amor exigente, né? O Illuminati, o Prosperidade e o Temperança. Temperança é São Bernardo, Prosperidade e Illuminati, São Caetano do Sul. Então, quem tiver dificuldade, entra no site www.amorexigente.org.br ou entre também no site do www.claudiamancio.com.br, ok? Vocês vão encontrar todas as informações para poder sair dessa crise, sair dessa dificuldade toda, que é muito grande, que é de ter um ente querido, usuário de droga, um adicto. Eu gostaria só de fazer uma observação. A Rosilda escreveu que a médica disse para ela, eu abri aspas, que elas não eram palhaços para ter o marido de volta. Denuncie essa médica. Isso não é um comportamento de médico. Isto não é sério. Se a médica falou, ela tem que ser denunciada. E, melhor ainda, está com dúvida, as famílias precisam entender que dependência de droga é doença. E à medida que se vai entendendo que é doença, fica mais fácil entender como tratar. Eu agradeço muito a todos, agradeço principalmente ao casal pela coragem e convido, em nome da live do Amor e Superação, outros casais a darem os seus depoimentos para fortalecer essa luta que é da revista que está nos colocando no ar no momento. Daniel Garcia com o seu revista Dependência Química e neste programa Amor e Superação. Muito obrigada, uma boa noite e parabéns a todos pela força, coragem. Boa noite. Elaine, suas considerações finais. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Adilson, Rose, foi um prazer enorme rever vocês. Eu sabia muito bem do que vocês tiveram a capacidade de enfrentar. Lembro muito bem de tudo que aconteceu com a gente, né? Então eu sabia que seria muito produtivo. Eu acho que foi muito rica esta reunião para todos nós. Então eu agradeço de coração a participação de vocês. E as pessoas que quiserem participar, entrem em contato com www.revistadependenciaquimica.com.br. Mande uma mensagem e a partir de lá a gente vai poder avaliar e agendar quando seria essa participação. Eu agradeço demais, boa noite, fiquem com Deus. Deise Tavares, suas palavras. Oi, eu também agradeço a participação do casal aí, a Rose, né? O Amâncio, que eu achei assim, o Adilson, né? Desculpa, que foi sensacional. Vocês com certeza ajudaram muitas famílias hoje aqui nesta noite, né? E foi muito bacana. E fazendo um adendo à palavra da Jane das clínicas, o país precisa de ajuda, gente. Nós precisamos, os órgãos competentes e autoridades têm que fiscalizar esse povo que aluga sítio por aí para fazer clínica clandestina, né? Clínica que às vezes até recebe o alvará e por fora, né? Se pensa que é uma grande clínica e é uma instituição que apenas faz um comércio com os dependentes químicos doentes lá dentro, enganando as famílias. Isso tem que acabar. A Febrace, ela faz um trabalho muito bom com as clínicas, todos nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos disso. Mas tem que ter uma fiscalização do governo do estado, do município e do governo federal para acabar com esse comércio e para as famílias não serem tão enganadas como estão sendo, ok? Essa é a minha palavra final hoje. Jane Xavier. Bom, quero agradecer a Rosa, a Adilson, por um depoimento tão importante para outras famílias. Eu creio que motivou-as
né, a se sentirem mais determinadas, encorajou-as, né, a cada uma. Continuo também, deixo aqui as palavras da Elaine, de as famílias, as pessoas que queiram dar o seu depoimento, procurar lá pela revista, e aí a equipe vai ver direitinho um horário para poder fazer a live. Também continuo fortalecendo aí o que a Deise também falou, de que precisamos fazer a diferença, denunciar, criar coragem, em não deixar passar essas comunidades ou clínicas idôneas, né, não idôneas de maus tratos. Temos que colocar nossos filhos usuários já estão sofridos por causa do uso das drogas, e quando a gente coloca dentro de uma internação, de um tratamento, já diz tudo, é para um tratamento. Se não tem pela rede pública, sendo paga, tem que fazer jus ao valor que é cobrado, né? Então, minha gratidão a vocês. Muito obrigada, Elaine, Deise e Zilda. Rosilda e a Dalberta fazem duas considerações importantes nesse final. Rosilda, eu não sabia o que fazer com a médica. Denuncia. Se ela disse isso, denuncia. Você tem direito. E a Dalberta diz, as lives estão ajudando quem não tem grupos de mútua ajuda nas suas cidades. Daniel Garcia, muito obrigada por essa grande contribuição ao país. Boa noite, um grande abraço de coração a todos vocês. Ok, obrigado a todas, né? Obrigado, Isilda, Jane, Deise, Elaine. Só temos que agradecer e deixar a mensagem de perseverar, né? Vamos perseverar juntos, né? Sempre juntos. A família é a base da recuperação. Então, sempre juntos, ok? Um beijo a todos. Um beijo. Beijo, boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Beijos. Boa noite. Acabou.